Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Célia Maria e a história que eu tenho para lhe contar na meia-noite hoje é uma história impressionante, Paulinho. Real, verdadeira. Eu nunca pensei que uma pessoa evangélica um dia escrevesse uma carta para você nesse quadro História da Meia-Noite. Mas o que eu vou contar é tão sobrenatural que eu faço questão de que muita gente saiba que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus cuida dos corpos dos seus servos até depois da morte, Paulinho. É impressionante. Sim, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E é por isso que eu preciso contar essa história. E gostaria que vocês prestassem muita atenção. Foi assim, sabe? O meu pai passou para o Senhor naquele dia. Na verdade, aconteceu no mês de maio, no dia 15 daquele ano que eu prefiro, por enquanto, ainda não divulgar. Quando isso aconteceu, quando meu pai faleceu, eu ainda era uma moça, sabe? Eu tinha o quê? 18 anos de idade. E lá no leito de enfermidade para a morte do meu pai, eu estava presente. Quando meu pai, com uma voz bem fraquinha, ele me falou assim: ô Célia, meu nome é Célia Maria. Ô Célia, minha filha, eu queria ficar por o arrebatamento da igreja, mas Deus é quem sabe, seja no arrebatamento ou na primeira ressurreição. O que importa é que eu chegue lá. Isso, por si, sabe, meu amigo, mostra a imensa fé que meu pai tinha em Deus. Então ele falou assim que, pela vontade dele, ele queria ficar para o arrebatamento da igreja. Mas podia ser também na primeira ressurreição. O que importava é que ele queria chegar no paraíso. O que importava para o meu pai é que ele queria estar com Deus. Então isso por si demonstra a grande fé que meu pai tinha em Deus e a certeza que ele tinha da salvação. Meu pai, quando da sua morte, meu pai contava 70 anos de idade. Não era assim uma pessoa velha ou tão velha, não. Meu pai tinha 70 anos, Paulinho. E ele estava jubilado no Senhor. Só vai me entender pessoas que um dia foram evangélicas, sabe? Essa minha linguagem assim diferente. Meu pai, ele veio a falecer em virtude de um câncer no estômago. Morreu em casa, porque os médicos disseram que não tinha mais jeito mesmo. Então, os médicos deram alta para ele no hospital, não tinham o que fazer para que levássemos o papai para casa, para que ele pudesse, pelo menos, morrer junto às pessoas que ele tanto amava. Quando o papai morreu, ele estava deitado num colchão d'água. Já disse, ele tinha 70 anos. Mas gozado, parecia que o papai tinha rejuvenescido. Você acredita?
Papai estava magrinho, tão magrinho, porque o câncer no estômago arrebenta com a pessoa, acaba com a pessoa, mas ele estava tão magrinho. Mas ele ganhou um corpo novo. Gente, eu não estou exagerando. No dia da morte do meu pai, parece que aqueles ossos que ficavam todos aparentes, meu pai ficava com as costelinhas, porque ele estava tão magrinho, todas de fora. Sem contar os ossos da face. Às vezes desenhava assim aquela caveira do rosto, sabe? E de repente, no dia da morte do papai, ele parecia ter rejuvenescido. Parece que ganhou uma carne nova. Aquela carne preencheu. Aquela costelinha dele não ficou tão aparente. Os ossos do rosto ficaram disfarçados. Ele parecia um moço dormindo com serenidade, sabe, Paulinho? Foi aí que o papai disse isso. O papai foi sepultado no cemitério Flamboyant. E lá no cemitério, lá nesse Flamboyant, havia uma grande árvore pertinho da sua sepultura. E quando o caixão baixou a sepultura, bem nessa hora, bem exatamente nesse instante, saíram uns passarinhos da copa daquela grande árvore. E aqueles pássaros, os mais variados, porque tinha de tudo que é cor que você puder imaginar. Tinha passarinho de tudo que é cor, eu nunca vi uma variedade tão grande de pássaros. Eu não conseguiria e olha que eu sou do interior, então eu não sou uma ignorante da fauna, da flora, não, mas eu não consegui, em hipótese alguma, identificar os pássaros que eram aqueles, porque eles eram coloridos e diferentes, pássaros amarelos, pássaros azuis, pássaros verdes, assim, parecendo os periquitos, pássaros com as asas, as pontas das asas vermelhas, com a cabeça vermelha, o bico colorido. Era uma coisa linda de se ver. Eu nunca vi tanto pássaro colorido. Tinha aquele sol da tarde incidindo sobre a copa da árvore, aquela revoada de pássaros. Aqueles pássaros, eles revoando ali alto, bem em cima da sepultura. Aí eles vinham do alto, assim, baixavam perto da sepultura do papai. Aquela passarada. Mas não era um pássaro, e nem 10. Eram muito mais de 100. As pessoas que estavam ali no sepultamento, no enterro do papai, ficaram impressionadas. Algumas pessoas chegavam a baixar a cabeça com medo do choque com os pássaros. Era tanto passarinho, mas tanto passarinho, que as pessoas baixavam-se a cabeça, sabe? Porque eles vinham naquela rasante dos pássaros, mas muito pássaro, bem mais de 100. Eu não consigo imaginar quantos, mas eram muitos, numa grande revoada em cima da sepultura. E, de repente, esses pássaros começaram a cantar em coro. Como é que pássaros de diferentes espécies, de diferentes cores, como é que eles podem cantar em coro? Parecia uma mesma melodia. No alto, por cima da cova do papai, parecia que os passarinhos estavam recebendo um vislumbre que no mundo espiritual o meu pai estava sendo recebido pelos anjos em coro, de lindos cânticos de bem-vindo, sabe? Isso é um vislumbre do céu, porque na Bíblia diz assim, que quem crê em Jesus, quando morre, além de ser levado pelos anjos, ainda é recebido com um lindo coro de anjos. E eu me lembro bem que quando o papai morreu, o caixão do papai era de madeira na cor mogno. As alças do caixão era a cor de ouro envelhecido, sabe? Você já viu aquela cor assim? É um dourado envelhecido, cor de ouro envelhecido, meio que opaco. E passado alguns anos, meu tio faleceu. Foi o que, mais ou menos depois da morte do meu pai, vamos colocar aí uns 8 anos. Para pôr o caixão do meu tio na mesma sepultura em que meu pai estava, precisou tirar o caixão do meu pai para fora, para poder fazer a exumação, né,
do corpo do papai. Isso uns 8 anos depois. Quando os coveiros tiraram o caixão do meu pai para fora, foi incrível. Seu caixão, que antes era de mogno escuro, estava de uma cor que eu nunca vi igual. Era um mesclado de verde claro a madeira. Assim, um verde claro, acho que verde água com azul claro e branco num tom celestial. Alguns desenhos ao redor do caixão e as alças, isso que me chamou muita atenção. As alças eram de cor dourada brilhante, era um dourado envelhecido, era aquele ouro envelhecido. Óbvio que não era de ouro, mas a alça do caixão era dourado envelhecido, sabe? E aí eu vi o dourado brilhante no caixão. E ao retirarem o caixão, os desenhos da madeira e as alças do caixão dele estavam num dourado lindo, 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 lindo. O corpo do papai estava seco, mas o rosto do papai não tinha perdido a forma. Não, eu vou repetir. O rosto do papai não tinha perdido a forma. Lembram que eu falei para vocês quando o papai estava doente com câncer no estômago, os ossos do rosto ficaram aparentes. Então aparecia, ele estava tão magro que aparecia aquela caveira do rosto. Isso o papai doente. No dia da morte do papai, conforme eu já descrevi aqui nessa carta, o rosto do papai parece ter ganho carne. Então ele ficou com o rosto bonito, um rosto de moço. Pois 8 anos depois de o papai estar sepultado, quando ele foi exumado, o rosto dele estava da mesma forma, perfeito e preenchido com a carne. Eu quando vi o rosto do meu pai daquele jeito, comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Mas não era chorar de tristeza. Obviamente que eu estava muito triste pela morte do meu tio. Isso é outra coisa. Mas quando desenterraram meu pai para exumarem o corpo, eu comecei a chorar. Mas era um choro de felicidade. Porque isso por si demonstrava que um servo do Senhor, como era o meu pai, um homem de tanta e tanta fé que ele tinha em Deus, isso mostrava que um servo do Senhor fica bonito mesmo depois de 8 anos de falecido. E um caixão embaixo da terra. Então, vocês não podem imaginar a beleza que ficou aquela combinação, gente. Vocês não podem imaginar. Então você que está ouvindo essa minha história, imagine a beleza do nosso corpo quando for transportado pela glória do Senhor. Foi essa a mensagem que passou a exumação do meu pai para mim. Aumentou a minha fé em Deus. Aumentou a minha fé na eternidade. E me levou a imaginar a beleza do nosso corpo quando for transformado ou for transportado ou transformado pela glória do Senhor. Eu digo isso não porque ele era o meu pai, sabe? Porque tem gente que fala assim, você está falando isso, o teu amor de filha. Então você quis ver o teu pai bonito, mesmo depois de alguns anos ele estando morto. Não é isso, não. Eu estou falando isso porque isso aconteceu realmente. E quem estava perto de mim, quem estava lá no sepultamento do meu tio, foi testemunha disso. E quem estava no velório dele na época em que papai foi velado, e se lembrou da cor do seu caixão e da diferença sobrenatural que teve depois, ficou também impressionado. Isso foi, de fato, algo sobrenatural. Isso foi, de fato, algo impressionante. Mas tem uma explicação. Isso é Deus. É Deus nos confortando e mostrando o vislumbre de sua glória.
Se ele estava bonito aqui, depois dos anos assim morto, imagine a beleza do nosso corpo quando for transformado em glória e transportado para a glória. Foi este o conforto, o consolo que Deus me deu no dia da exumação do meu pai. Então eu sou uma ouvinte sua, assídua, e sou evangélica. Só que eu não sou uma evangélica preconceituosa. Eu ouço todas as histórias que você apresenta, as chamadas histórias normais, e ouço também as histórias da meia-noite. Obviamente que eu concordo com muita coisa que é dita na história e discordo também de muita coisa que também é dita. Mas hoje eu resolvi escrever como evangélica para dizer o seguinte, que papai, meu pai, na sua morte, através daquela passarada que fez aquela revoada que foi a coisa mais linda no cemitério Flamboyant. Nunca ninguém viu aquilo, aquele número de pássaros, espécies diferentes, cores diferentes, entoando o mesmo canto, entoando um coro. Aquilo foi um milagre, sabe? Aquilo foi lindo demais. E depois, não apenas aquela revoada de pássaros, mas depois a exumação do corpo do meu pai, com a beleza da madeira do caixão, a beleza das alças do caixão, que eram um dourado envelhecido, era uma imitação de ouro envelhecido, e depois era dourado brilhante, depois de 8 anos sendo sepultado. O rosto do meu pai estava intacto. Gente, o rosto do meu pai sequer tinha aqueles ossos aparentes. Ossos que ele chegou a ter aparentes na época da doença, do câncer de estômago, de tão magro que ele ficou. Mas no dia da morte dele, não. No dia da morte dele houve aquela transformação e 8 anos depois da exumação do corpo dele, o rosto estava intacto. Não é de impressionar? E isso tudo eu trago aqui hoje como evangélica que sou. Mas eu quero destacar com isso a glória do Senhor Deus. A glória do Senhor Deus. Que acontece através do arrebatamento. Que acontece através da ressurreição. Ô Paulinho, é óbvio que tudo é uma questão de fé. E eu, por não ser preconceituosa, respeito todas as pessoas com a sua fé. Mas o meu destaque hoje, aqui no teu programa, é para dizer exatamente isso. Independente da religião que a pessoa tenha. Independente. Todos nós, se tivermos aqui sobre esta terra uma vida digna do Senhor, se tivermos aqui nessa terra uma vida digna de Deus, especialmente demonstrando o nosso amor pelo nosso próximo, amando o nosso próximo como nós próprios nos amamos, imitando um gesto de Jesus, teremos todos essa glória, todos. Não, nem sempre acontece tudo o que aconteceu no sepultamento do meu pai. Eu também sei disso. Tanto que no sepultamento do meu tio, que é irmão do meu pai, né? Esse meu tio não teve a revoada de pássaros. Não teve. São mistérios de Deus aí. Eu não sei. Porque tem gente que fala assim, bom, então teve uma pessoa que me questionou. Até uma prima minha. Ela é filha desse meu tio que faleceu naquele dia. Ela me ouvindo contar sobre tudo o que aconteceu com meu pai, ela me questionou. Ela falou assim para mim: ô Célia, quer dizer então que você considera o teu pai mais especial do que o meu? Não. Quem sou eu para fazer esse tipo de julgamento? Quem sou eu? São mistérios de Deus. Essas coisas, esses mistérios de Deus, a gente não pode discutir, eu não posso entrar nesses detalhes, sabe? Porque eu até não posso entrar nesses detalhes porque desconheço, eu não sei fazer uma defesa e nem uma acusação, eu não posso defender o meu pai aqui, acusar meu tio, quem sou eu? Porque eu acredito que ambos, tanto meu tio quanto meu pai, estão na glória do Senhor, estão na glória de Deus, porque
Eles eram pessoas bastante parecidas, não apenas fisicamente, mas eram pessoas muito parecidas na sua conduta. Tiveram a mesma formação, a mesma educação, se bem que cada ser humano é único. Aí o famoso fenômeno da unicidade. Cada ser humano é único. Mas quem sou eu para fazer esse tipo de comparação? Hoje, como evangélica, eu resolvi escrever a carta da meia-noite. Tem gente que vai dizer, mas você não viu nenhum fantasma? Gente, por favor, preste atenção. A sobrenaturalidade é que deve reger a carta da meia-noite. E nem só quando a gente vê fantasma, a gente está vivendo o sobrenatural. Mais sobrenatural do que tudo que aconteceu com o meu pai na sua passagem, na sua morte, não existe. O que você acha? Gostaria que você curtisse a minha história, gostaria que você comentasse a respeito da minha história e se manifestasse aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Se inscreva também no canal. E se não for pedir muito, eu gostaria que você, além disso tudo, se tornasse também membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Célia Maria, que hoje escreveu sobre a sobrenaturalidade, a vida na morte do meu pai.